Olá, Ana e demais colegas que caso observem esse vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar propor algo para lidar com o pedido da intersecção de duas funções com duas variáveis reais, né? Eu vou preferir usar a janela CAS em conjunto com a janela 3D, porque eu vou poder fazer manipulações e a partir dessas manipulações simbólicos, né, de cálculo simbólico, poder inferir algumas conclusões que me levem a justificar porque eu produzo essa intersecção, ok? Vou usar as funcionalidades da janela CAS. Eu posso entrar direto então com a função ou com as funções que ela pediu ou sugeriu na imagem. Marco aqui nesse lugarzinho, né? Ele facilita e já define para a gente uma função de duas variáveis. A outra função 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Peço para ele considerar. Tá? Então, vejamos. Né? Uma função de duas variáveis, intersecção com outra função de duas variáveis, vai nos dar uma curva nesse espaço. Existem variações do comando intersecção, tanto aqui na janela CAS, quanto aqui na janela de entrada, né, entrada de comandos. No entanto, a gente vai testá-la e para esse caso em específico, essas possibilidades acabam dando respostas que eu julgo um pouco interessantes. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lembrar então que essa função designa a terceira variável, z. E vou fazer assim. Seria a função chamada pelo programa de b menos a variável z e vou igualá-la a zero. A outra função chamada c menos a variável z é igual a zero. Ok? Agora eu vou resolver uma lista de equações com uma lista de variáveis. Uma lista exige que a gente use as chaves. Vou endereçar a equação que está aqui na linha 3. Posso fazer com hashtag, mas eu prefiro sempre usar o dólar. Então, dólar 3 está dizendo que a primeira equação é esta que estiver nessa linha. Se eu modificar essa linha, o dólar 3 faz, quando possível, o tratamento do comando com o comando resolver. Então vamos lá, dólar 3, dólar 4 é a primeira lista, é a lista de equações. A segunda lista, então, chaves, é com as variáveis. No caso, a lista de variáveis envolvidas, x, y e z. E fecha a chave. Pronto. O que ele me deu como solução? Ele me deu uma lista com outras duas listas. Na primeira lista, ele me disse que eu tenho a variável x sempre igual a x, então nós estamos aí com valor livre. O y vai depender desses valores de x dado, considerando a expressão raiz quadrada de menos x quadrado mais 1, e o z é sempre igual a 1. Né? Então aqui eu diria que já dá para perceber em qual plano, né, essas duas funções vão se encontrar. É no plano z igual a 1. Para expressar necessariamente a curva que se dá aqui na intersecção dessas duas funções, eu sugiro com essa solução aqui lida, no caso soluções, porque eu não mencionei com carinho, mas nós temos, como eu disse no começo, duas listas. A grande diferença é o valor de y, que vai considerar todas as raízes positivas e as raízes negativas, dependendo dos valores de x. Mas eu vou então pensar que eu vou produzir duas dessas curvas. Vou produzir uma curva com uma expressão em 3D. Ó, aqui na janela da janela CAS eu não consigo usar o comando curva 3 dimensões. No entanto, aqui no campo de entrada, se eu começo a digitar curva, eu tenho uma curva que permite usar três expressões em função de uma só variável.
é o que eu tenho, né? Só o x vai estar livre. Então eu vou escolher essa. Não adianta usar o mesmo nome, x, y, z. No caso desse comando, vou usar uma variável chamada t. T, para o valor de x. A segunda expressão é o campo ali para y. Eu vou usar então a raiz quadrada, sqrt, de menos t ao quadrado mais 1. E a terceira expressão é z igual a 1, é fixo. Então, sempre 1. A variável é t e o valor inicial. Bom, o valor inicial vai depender de um estudo cuidadoso da curva de nível, né? Aí é usar um pouquinho do conteúdo escolar ali que a gente está habituado quando discute cálculo de funções de duas variáveis. A gente precisa encontrar essa curva. A gente está adiantando aqui o processo, vou estar dizendo que a gente está trabalhando com um círculo centrado na origem e de raio igual a 1, como um companheiro já apresentou aí há poucos exemplos atrás, né? Vamos então considerar que esse x tem que variar de menos 1 até 1, produzir uma parte da curva. Ó, vou apertar seta para cima para ele repetir os comandos. A outra expressão é idêntica, exceto pelo caso de que o y, né, essa segunda expressão, tem que usar as raízes negativas. Então eu vou fazer isso aqui somente, vou dar Enter, ok? Veja, eu vou omitir as funções e mostrar, portanto, que a única coisa que sobrou, né, foi a partir das duas curvas que eu coloquei, elas estão escondidas aqui na janela da álgebra, a intersecção desta e desta função, ok? Então, só repetindo e para ver se fica um pouco mais evidente, omitindo as funções, vemos o que nos parece ser uma curva só, mas se omitirmos cada uma dessas expressões, veremos que a curva é composta realmente por duas expressões. Bem, tudo isso podia ser resumido se, ao usar essa sequência de passos com esse comando resolver, nós clicássemos nessa bolinha. Veja, parece que não mudou nada, mas apareceu uma nova lista, né? Ao clicar na bolinha usando esse comando resolver, lista de equações com essa lista de variáveis, nos permitiu criar pontos a partir dessa lista. Se olharmos aqui nessa janela e olhe, eu vou omitir, portanto, aquelas outras duas curvas que eu criei anteriormente, e a gente pode perceber que nós vamos ter a mesma curva, que aqui está representando a intersecção das duas superfícies que representam as funções de duas ou com duas variáveis reais. Tá legal? Espero estar ajudando. Um abraço. É legal demais ver os desafios, porque faz a gente pensar, considerar a experiência dos outros.